Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Que bênção estarmos aqui mais uma vez para meditar, compartilhar a doce e gloriosa palavra do nosso Deus. Graças a Deus, espero que os irmãos estejam aí meditando, aprendendo com a Escritura Sagrada sobre os mais diversos assuntos que a Bíblia tem e está sendo de bênção para cada um de nós. Então, espero que os irmãos estejam clicando, ouvindo, aprendendo e compartilhando, né? E divulgando mais ainda a poderosa palavra do nosso Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar mais um vídeo. Eu gravei um vídeo falando sobre a santidade do Senhor. Eu disse que ia começar com um estudo sobre santidade, mas eu senti de Deus pular. Depois, com a graça do Senhor, eu volto e continuo falando sobre a santidade de Deus. E eu quero falar nessa oportunidade sobre a ressurreição de Jesus. Ele não está morto, ele ressuscitou. Então, o texto base está em Mateus capítulo 28, versículo de 1 ao 6. Mateus capítulo 28, versículo de 1 ao 6. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da entrada do sepulcro e estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e tornaram-se como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eu vos avisei. Amém? Com a graça do Espírito Santo, o Senhor Jesus tem uma palavra para nós, para o seu, nosso deleite espiritual. Vamos falar da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição é uma das verdades essenciais do Evangelho, porque é a nossa base de fé, como a gente manifesta essa fé em Jesus pela sua ressurreição. Ele ressurgiu dos mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos, como disse o apóstolo Pedro em Atos 2, Jesus foi ressuscitado, louvado seja o nome dele. E através dessa ressurreição nos garante a vida eterna, nos garante a paz com Deus, nos garante bênçãos extraordinárias. Então Jesus está vivo. Todos os outros líderes religiosos já morreram e seus sócios, o sepulcro, está lá, jaz aqui fulano de tal, os fundadores de religiões. Mas Jesus é o único, conforme a Bíblia Sagrada e conforme vários arqueólogos e arqueologia mostrando evidências de que o corpo de Cristo não está no sepulcro, porque ele ressuscitou. Ele tinha que cumprir tudo que estava escrito sobre ele, todas as profecias sobre ele. Ele cumpriu a risca e a profecia da sua ressurreição também. Então foi necessário ele padecer, sofrer, como ele mesmo disse, e depois morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Então aqui é a base tremenda para todos nós que acreditamos nele. E ele subiu, foi assunto aos céus, mas enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, para nos guiar. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade.
Só quem tem experiência com o Espírito Santo sabe que Jesus está vivo. Quem despreza ele não terá essa oportunidade. Então, falar nesse momento, nessa oportunidade, essa mensagem sobre a ressurreição dele, como é maravilhoso saber disso, saber que ele está vivo, saber que ele fala conosco através da sua palavra, fala conosco. Só falta ele aparecer, né? Visivelmente ele aparecer para nós, mas isso acontecerá, claro e evidente, na sua vinda, e ele está vivo. Ele subiu com o corpo humano, ressuscitado, o corpo glorificado. Ele foi para a glória celestial, intercede por nós à direita do Pai. Enviou o Espírito Santo para confirmar tudo isso. E há mais de 2000 anos que o Espírito Santo, através dos santos irmãos, as santas irmãs, anuncia a ressurreição de Jesus. Anuncia de que ele pagou o preço, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Apareceu para quase 500 pessoas. E a base da nossa vida é agora, após a sua ressurreição. Depois que ele levantou do sepulcro, a partir daí surge a nova era, surge a nova vida, uma nova forma de viver, conforme ele agora é a garantia de que, como ele é, nós seremos também, porque ele vai transformar nosso corpo mortal em imortal, ele vai transformar esse corpo que é corruptível em incorruptível. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Mas, de antemão, ele está vivo. Então, vale a pena conversar com ele, louvar o seu nome, divulgar que ele está vivo. E quem crer nisso, receberá o perdão dele, receberá o Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, receberá a bênção da presença gloriosa do Senhor. Isso é tremendo, irmão, isso é tremendo. Por isso, quando a gente canta, a gente se junta, os irmãos se juntam, para louvar o nome do Senhor Deus, nosso Pai, porque ressuscitou seu Filho, a fiel testemunha. Então, todos nós nos juntamos, louvamos, celebramos, amamos os irmãos fraternalmente, o amor não fingido, e esperamos o dia da manifestação do Senhor, da gloriosa manifestação dele para vir nos buscar. Então, isso é tremendo. Por isso, quando a gente se junta, a gente tem que louvar com todo fervor, saber que ele está vivo, saber que ele nos escuta. E às vezes parece que algo demora para ele resolver algo na nossa vida, mas independente, o que importa, se cremos nele, é que ele está vivo. Aleluia! E isso nos traz paz, nos traz bondade, nos traz amor, nos traz esperança, nos traz muita alegria, coragem, valentia de enfrentar o pecado, enfrentar o diabo, os demônios, esse mundo corrompido. Louvado seja Deus. Isso é a garantia que o Senhor Jesus nos dá. Amém, crente? Aleluia. Eu quero trazer alguns pontos aqui sobre essa ressurreição do Senhor, como Maria e as outras Marias foram no sepulcro, foram embalsamar, provavelmente ali não estavam nem lembradas do que o Senhor disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. E aí já era o primeiro dia, né? Já era o domingo. E elas foram ali, talvez esquecidas, foram terminar de embalsamar o corpo do Senhor e tiveram aquela grande surpresa. Os anjos ali falaram: por que está procurando o vivo entre os mortos? Ele está aqui, mas não, ele ressuscitou. Volte e anuncie. E ele vai aparecer na Galileia, como ele disse. E elas voltaram, contaram para os discípulos, não acreditaram. Pedro e João correram para ver. Chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Maria Madalena começa a chorar. E os anjos dizem: por que choras, mulher? Porque levaram meu mestre. Se sabe onde é que está, me avisa. De repente, o jardineiro aparece ali e diz: por que choras, mulher? Por que levaram meu mestre? Se o senhor sabe onde é que está, me diz para ir buscar. De repente, ele se revela: Maria. Rabone, quer dizer mestre. E o Senhor disse: não me detenha. Volte e avise que eu já estou vivo. Ali Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor vivo, não é? Ressurreto. Imagina a cena. Imagina ela vendo o Senhor que 3 dias atrás estava no madeiro, todo talhado, o rosto transfigurado, que apanhou muito, e agora ele estava vivo, de frente a ela. Não era ilusão, alucinação, não. Era ele mesmo. Depois ele aparece para os 11 que estavam trancados na casa, com medo dos romanos, com medo de alguns judeus, dos fariseus. E Jesus atravessa ali a porta
a porta fechada, e diz: a paz seja convosco. Tomé não está na primeira aparição, na segunda Tomé estava. O Senhor repreende Tomé, né? Que Tomé disse: se eu não ver os furos nas mãos, no lado e no pé, eu não creio. Então Jesus disse: toca, Tomé. Espírito não tem carne, espírito não come. Não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então a gente, por não ver isso, Jesus chama a gente de felicíssimos, bem-aventurados. Louvado seja Deus. Então, amados, o primeiro ponto dessa ressurreição dele, esse ressurgimento, foi refeito, foi remodelado, restaurado, renovado, não é? Aleluia. É 1 Coríntios 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Veja o que o apóstolo Paulo escreve, dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho, ou seja, as boas notícias, que já vos anunciei, proclamei, falei, divulguei, o qual também recebeste, no qual permaneceis. Permaneça nessas boas notícias de que o Filho de Deus morreu, foi sepultado e acabou de vez. Não, ele ressuscitou. Então, creia nisso, permaneça nisso. Por meio dele, que agora está vivo, também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal, como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido em vão. Olha, você acreditou que ele está vivo, mas não pratica essa confiança, não pratica essa realidade, então se tornou inútil, não é? Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo, o ungido, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo que está prometido em profecia para ele. Foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. Na época que Paulo estava escrevendo para os Coríntios, alguns irmãos ainda viviam, né? Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Por derradeiro, apareceu também a mim, como a um abortivo. Ou como Paulo se sentiu, fosse um aborto. Aleluia. Paulo se sentiu o menor dos apóstolos, mas Jesus se manifestou para Paulo em Atos, no capítulo 9, não é? Atos, capítulo 9, fala ali da conversão de Saulo. Quando estava perseguindo a igreja, ele foi um vaso escolhido para o Senhor. No versículo de número 3. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Depois, Atos 22, 6. Caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Mas Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava ninguém. Então, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu nem bebeu. Olha o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor disse a Ananias: vai, porque ele é para mim vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui foi a conversão de Saulo no encontro que ele teve com Jesus. Jesus o quê? Ressuscitado. Jesus vivo. Em Atos 22, 6. Atos capítulo 22, versículo 6. Aconteceu, porém, que, enquanto seguia a viagem, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra
e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram, na verdade, a luz e ficaram muito amedrontados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Só Saulo ouviu a voz de Jesus. Então eu disse: Senhor, que farei? O Senhor respondeu: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te será dito tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não via por causa do esplendor da luz, fui conduzido pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Mas certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me: Irmão Saulo, recobra a visão. Naquela mesma hora passei a enxergar. Ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas o justo e ouças a voz da sua boca. Veja, porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Então, ele aqui já teve uma experiência tremenda com o Senhor Jesus ressuscitado. E ali parou de perseguir a igreja do Senhor. E no capítulo 26 de Atos, ele conta de novo aqui sobre a sua conversão perante Agripa. No versículo 14, Atos 26, 14, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Eu disse: Quem és, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e se converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que Paulo aqui fala mais do que Jesus disse para ele. Aleluia. Então veja que encontro tremendo Saulo teve com o Senhor. Oh, glória. Qual a importância da ressurreição de Cristo para o que nele crê? Paulo foi designado pelo próprio Senhor Jesus aqui para ser ministro, para ser testemunha das coisas que Paulo viu e aquilo que ainda Paulo ia ver, que o próprio Senhor ia revelar para ele. Jesus fez de Paulo um apóstolo e Paulo foi um missionário tremendo para o reino de Deus. Fundou várias igrejas, ganhou várias almas para Jesus, morreu decapitado pela lei romana, deixou várias epístolas. O Senhor honrou ele poderosamente. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Paulo teve essa experiência com o Senhor vivo. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Você já teve experiência com Jesus? Eu já tive. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, qual a importância da ressurreição de Cristo para os que nele creem? Qual é essa importância de o Cristo ungido estar vivo novamente? Vamos lá. Primeiro, ela comprova que ele é o Filho de Deus. Veja João 10, versículo 17 e 18. A ressurreição de Jesus confirma que ele é o Filho de Deus. João 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, o primeiro ponto da ressurreição de Jesus é para confirmar que ele, sim, é o Filho de Deus. Oh, glória a Jesus! Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória! Pois ele aqui, Paulo coloca Jesus como tema do Evangelho, que é acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne,
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Isso é tremendo. Aleluia. Em segundo lugar, a importância da ressurreição garante a eficácia da sua morte redentora. A ressurreição de Jesus garante a eficácia da sua morte redentora para nos resgatar. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Aleluia. Vou ler o 5. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então veja, se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então a vida é nova porque Jesus foi ressuscitado. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 17. 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã e ainda permaneceis em vossos pecados. Se isso é mentira, se ele não ressurgiu dos mortos, toda essa confiança, Paulo está dizendo para os coríntios, é nula, é vã, é inútil. A sua fé nessa ressurreição, ele ressurgir, voltar a viver, é vã, é inútil. E ainda vocês permanecem nos vossos delitos diante de Deus. Vocês permanecem em pecado, condenado e perdido, e condenado ao inferno. E mais ainda, os que dormiram em Cristo estão perdidos, Paulo diz. Todos aqueles que viveram confiando nisso estão perdidos. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja, versículo 21. Porque assim como a morte veio por Adão, por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Pois assim como todos morreram em Adão, quando a gente olha para Adão, enxerga a morte. Quando a gente olha para Jesus, enxerga a vida. Quando olha para Adão, enxerga Satanás. Quando olha para Jesus, enxerga Deus. Quando olha para Adão, enxerga trevas. Quando olha para Jesus, enxerga a luz. Quando olha para Adão, enxerga a perdição. Quando olha para Jesus, acha o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Quando olha para Adão, enxerga guerra, ira, condenação. Quando olha para Jesus, enxerga paz, fé, consolação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Comunhão com Deus. Quando olha para Adão, louvado seja Deus. Vê que não tem saída, mas quando olha para Jesus, encontra a saída nele. Que ele é a verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Bendito seja o nome do Senhor, que está vivo e vive para todos sempre crente. Glória a Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, a ressurreição confirma a verdade das Escrituras, como diz o Salmo 16, o verso 10. Salmo 16, o verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Veja, aqui era algo a respeito do Messias que Davi aqui compôs. Não deixarás a minha alma no inferno. Por que não ficou no inferno? Porque não tinha pecado. Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Se deteriorando o corpo, não. Que ao terceiro dia Deus levantou ele. Lucas 24, versículo 44 ao 47. Lucas 24, 44 ao 47. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo
o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aí destas coisas, suas testemunhas, então tudo tem que se cumprir. E agora anunciar isso em todas as nações, com suas leis, suas religiões, seus costumes, suas culturas, suas ideologias, suas filosofias. Pregar que Jesus está vivo, que ele era o Cristo, o Messias, se encarnou como Deus se fez homem, se humilhou, foi morto e morto de cruz, e anuncia no nome dele o perdão dos pecados, o arrependimento, a remissão dos pecados, e nele tem a vida eterna. Para que as pessoas deixem suas religiões, abandonem a fé naquilo que era vão, abandonem a fé naquilo que não é Deus, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Por isso que o Evangelho, essas boas notícias, há a rejeição das boas notícias. Romanos 10, versículo 16, Paulo diz que nem todos obedecem ao Evangelho. Veja aqui. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então nem todos acreditam nessa boa notícia. Em Atos 17, Paulo pregando ali em Atenas, Paulo também foi ridicularizado por alguns, mas outros creram. Oh, glória! Paulo estava ali no Areópago, pregando sobre Jesus, e Paulo dizendo que o mundo seria julgado por Jesus, por ele estar vivo. Aí no versículo 22, Atos 17, 22. Paulo, de pé, no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo quão religiosos sois, porque enquanto andava pela cidade, observei vossos santuários e encontrei até um lugar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, este sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo, quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um só ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Preste atenção. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos supor que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, desistam dos caminhos pecaminosos, porque tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio do homem a quem designou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A menção da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos em outra ocasião. Veja, como o Evangelho, essas boas notícias, as pessoas escarnecem, o espírito do escarnecimento na vida dessas pessoas. Assim Paulo retirou-se do meio deles, chegando, porém, alguns homens a ele creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Então, poucos acreditaram nessas boas notícias que Paulo pregou, mas veja que o Evangelho, nem todos obedecem. Essas boas notícias da ressurreição de Jesus é escarnecimento para alguns, porque para eles isso não tem lógica, morrer e ressuscitar. Não fala. Sobre esse assunto a gente fala depois. Não dá crédito, não. Isso aí é um doido varrido que está contando fantasia, isso aí não acontece, está delirando.
E, infelizmente, nem todos creem, nem todos obedecem, nem todos têm o prazer de ter Jesus, de se relacionar com Ele e de ter os pecados perdoados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Em Atos, no capítulo 28 também, muitos ali zombaram, não creram. Versículo 25 em diante. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo disse essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se converta e eu os cure. Seja a vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Havendo dito isto, os judeus partiram tendo entre si grande contenda. Então, eles não foram dignos de ter a vida eterna. Eles não foram dignos. Porque o coração estava o quê? Estava endurecido. Isso aqui é muito triste. É triste demais. Porque eles não foram merecedores da vida eterna, irmãos. Glória a Deus. Eles não foram merecedores da vida eterna porque o coração endurecido e eles perderam a bênção de ter essa comunhão com Jesus, ter, aleluia, ter esse relacionamento com o Senhor por Ele estar vivo. E o povo ali perdeu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, eles eram desobedientes e não eram dignos da vida eterna. Glória ao nome de Jesus. E eu quero falar aqui sobre... eu falei, aleluia, sobre o terceiro ponto, não é? As Escrituras confirmam a confirmação das Escrituras sobre a ressurreição de Jesus. Atos 2:31. Diz a palavra do Senhor. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, dizendo que sua alma sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Pedro aqui está falando do Salmo 16:10, que a gente leu, ele pregando ali, depois do batismo com o Espírito Santo dia de Pentecostes, e ali o Espírito Santo usa ele para falar que Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouves. Então, Jesus está vivo, ressuscitado. Aleluia. Em quarto lugar, a ressurreição de Jesus é a prova do juízo futuro dos ímpios. Atos 17, versículo 30 ao 31, como Paulo disse que Deus designou um dia para julgar a todos. E Atos 10, 38 também, Pedro diz ali para Cornélio, isso aqui também. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí Pedro diz, nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Eles o mataram pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou a pregar ao povo e testificar que ele é aquele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aí dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome.
Ô, glória! Enquanto está dizendo isso, o Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio, né? Aleluia! Então, Pedro aqui prega justamente essas boas notícias, que não houve resistência dentro de Cornélio e a família, porque fazia esmola, onde apareceu, mandou chamar Pedro, e Pedro pregou, e todos eles foram batizados com o Espírito Santo e salvos, né? Então, Pedro diz aqui que Deus ressuscitou o terceiro dia o seu Filho e manifestou. E a pregação era essa, dando testemunha disso, aleluia, de que o Senhor designou o dia que vai julgar a todos. E ali Pedro pregando em Atos 2 sobre que Jesus está vivo e que o povo se arrependesse. Graças a Deus, naquela pregação, quase 3.000 almas se arrependeram e aceitaram Jesus como Salvador. Dê glória a Deus por isso, crente. Aleluia. Então, a prova da ressurreição de Jesus é a prova do juízo dos ímpios, aonde ele vai julgar. Ele foi constituído como juiz dos vivos e juiz dos mortos. Vivos para os salvos, mortos para os perdidos. Então, a ressurreição de Jesus garante esse julgamento. A igreja será julgada, será galardoada, terá vida eterna. Os ímpios serão julgados e condenados ao lago de fogo. Glória ao nome de Jesus. Então, é a garantia da ressurreição dele, o julgamento, irmãos. Que ele está vivo, a morte não dominou ele, ele julgará a todos. Isso aqui é um sinal da ressurreição dele, o que significa. Em quinto lugar, é um fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. João 20, versículo 22, quando ele soprou o Espírito, Romanos 5:10, é a garantia, né, do Espírito Santo que vem sobre a igreja. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 4:22, Paulo diz, pelo que nisto foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que se isso lhe fosse creditado em conta, mas também por nossa causa, visto que também a nós será imputado, a saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou Jesus, cremos em Deus que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus foi entregue para tirar nossos pecados e ressuscitou para justificar-nos, ou seja, justificar, defender, proteger todo aquele que crê nisso que ele fez. Então, o sacrifício do Senhor foi por nós, a morte dele foi por nós e a ressurreição dele foi por nós. No capítulo 5 ainda, no versículo 1, sendo, pois, justificados, defendidos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. 1 Coríntios 15, do versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, a ressurreição de Jesus nos garante o quê? Nos concede o Espírito Santo e a vida espiritual, ou seja, a vida de Jesus em nós. Essa ressurreição nos garante a vida dele em nós pelo Espírito Santo. Nos conduz pelo Espírito, como diz em Romanos 8, que o Espírito nos guia, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anda agora segundo a vontade do Espírito Santo, porque confirma a ressurreição de Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, quem nasceu de novo
segue andando conforme a vontade do Espírito Santo. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores numa carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória em que há de ser revelada. Oh, glória a Deus! Então, se o Espírito Santo habita na nossa vida, é Ele quem nos guia. Isso é a confirmação da nova vida pela ressurreição de Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Então é a base de seu ministério celestial de intercessão pelo crente também. Hebreus 7, 23 ao 28. Hebreus capítulo 7, versículo 23 ao 28. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, pois pela morte foram impedidos de permanecer. Já que morreram os sacerdotes, não podem mais trabalhar no ofício. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus está vivo para sempre, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele de uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituía homens fracos como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, que para sempre foi aperfeiçoado. Jesus vive para sempre, de glória, aleluia, garante essa ressurreição, o ministério sacerdotal de Jesus, que é eterno. Em sexto lugar, a ressurreição de Jesus garante ao crente a sua futura herança celestial. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja a ressurreição que garante a nossa morada no céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. A ressurreição de Jesus, por ele agora estar vivo, nos traz essa esperança viva, porque ele é a nossa esperança. Oh glória, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé sois guardados na virtude e no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, falta pouco, nós somos guardados nesse poder de Deus para sermos salvos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O qual, versículo 8, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, porém crendo, vos exultais com alegria indizível
um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das almas. Nós não vemos Jesus, mas o amamos. Não vendo agora, mas cremos nele. Eita glória! Isso Deus está nos preservando, nos guardando para esse dia chegar e vermos ele face a face. Eita glória! Então a nossa herança está em Cristo, guardada, incontaminável, incorruptível. Eita glória a Deus! E não pode murchar, está guardada nos céus. Para nós que cremos, cremos, creia, Jesus está vivo. Oh glória a Deus! E a sua ressurreição ou transformação quando o Senhor vier. João 14, 3. E 1 Tessalonicenses 4, 14. Em sétimo lugar, a ressurreição de Jesus, ela põe à disposição do crente na sua vida diária a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. Galatas 2:20, a ressurreição de Jesus garante o poder dele sobre nós para vencermos o pecado. Galatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, como Paulo disse, nós também falamos, a vida que a gente vive agora, essa vida nesse corpo, a gente vive na fé do Filho de Deus. Vivemos crendo nele, confiando nele. É uma vida que é totalmente contrária e avessa a esse mundo corrompido. Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 20. Tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se possa pronunciar ou nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, que Deus iluminou o nosso entendimento para que a gente entenda a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória dessa herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós, nós que cremos. Segundo essa operação desse poder de Deus que operou em Cristo, ressuscitando Jesus. Então o poder de Deus foi manifestado e restaurou o corpo de Cristo para que o Espírito dele voltasse. E fez Jesus assentar à direita nos céus, acima de todo principado e qualquer nome que se nomeia. É a garantia de que Jesus está vivo. Ele está vivo. Romanos 5:10 de novo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos. Antes eram inimigos por estarmos no pecado, mas já que cremos, nos arrependemos dos pecados, nos convertemos, fomos reconciliados pela fé em Jesus Cristo. Colossenses também no capítulo 1, Paulo fala da reconciliação. Colossenses capítulo 1. Eu vou ler o versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também,
que em outro tempo éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos converterdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Fomos reconciliados com o Todo-Poderoso pelo sangue de Cristo, o sangue que ele derramou na cruz pelos nossos pecados em nós. Jesus está vivo. Jesus está vivo e vivíssimo. As cartas que ele mandou ali para as 7 igrejas de Apocalipse fala de que ele está vivo. Não é? Apocalipse capítulo 1, do versículo 18. E o que vive, ele diz, eu sou o primeiro e o último, e o derradeiro. E o que vive, estive morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Se revela para João. E agora Jesus envia ali as 7 cartas para as 7 igrejas na Ásia. Aleluia. Confirmando que ele está vivo. E olha como ele está. Virei-me, versículo 12, virei-me para ver quem falava comigo e vi 7 castiçais de ouro. E no meio deles, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés com uma veste comprida. Jesus está vivo, vestido com a veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. No peito de Jesus está o cinto dourado. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, fala de santidade, como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Olha os olhos de Jesus como está, como chamas de fogo. Seus pés, semelhantes a latão reluzente, brilhando, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E sua voz, como a voz de muitas águas. Então a voz de Jesus está com aquela voz de muitas águas. Imagina que voz terrível. E ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. Então, o rosto de Cristo brilhando como um sol ao meio-dia. Olha como ele está glorificado, exaltado, onde os anjos se curvam, o diabo se prostra, os demônios tremem, e o Senhor está vivo. Se alegra, irmãos. Se alegra. Todas as profecias se cumpriram nele. Tudo que tinha dito se cumpriu. Jesus está vivo. Ele está vivo. Então é a garantia de você não temer. É a garantia de você orar, conversar com ele, entregar nas mãos dele, descansar, porque ele está vivo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, transcendente, preeminente. Ele é um Deus magnífico, ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é o desejado das nações, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele que era, que é, ele que há de vir, digno de glória, de louvor, de poder, de majestade, de ação de graça, de império, de vitória, de sabedoria. Oh, glória a Deus! Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Olão, Deus eterno. É Jeová de Sabaô, Senhor dos exércitos, Jeová de Sidiqueno. Oh, glória a Deus. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová de Sidiquenu, o Senhor nossa justiça. Jeová Shalom, o Deus que é nossa paz. Jeová Jireh, o Deus que é a providência. Glória a Deus. Ele é o grande El Gibó, o Deus forte. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus está vivo. Vivo. Eita, rabadassura camanaviacere bedevácia. Ele está vivo, está perto da última trombeta soar. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, para nos encontrarmos com Ele nas nuvens, crente. Por isso, continua louvando, orando, confiando, entregando tudo na mão dEle, porque Ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, para eu concluir. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Capítulo 15 todinho para nós fecharmos aqui essa meditação. Também vos notifique, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual permaneceis. Por meio dele também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como anunciei a vós, a não ser que tenhas crido em vão. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. O derradeiro apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã, não foi inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, a graça que era o combustível, para Paulo continuar trabalhando. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se vos é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo nossa pregação é vã, bem como é vã a vossa fé. Assim somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que ele ressuscitou Cristo, a qual não ressuscitou. Se for verdade que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Isso é nítido. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda permaneceis em vossos pecados. E mais ainda, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, porque ele não ressuscitou. Morreu e acabou. Mas, irmãos, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória! E foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus o Pai, e houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte, porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele, que é o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Então, por que se batizam pelos mortos? Porque estamos nós também toda hora em perigo. Irmãos, eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e bebamos, que amanhã morreremos. Se a nossa fé é inútil, vamos comer e beber, que amanhã a gente vai morrer. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai a sobriedade e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo o verão? Insensato! O
o que semeias não será vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra dos peixes e a outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor, com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Da forma que Jesus ressuscitou, o corpo que ele está, nós teremos também. Teremos um corpo semelhante dele. Então seremos transformados. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Já que agora temos a imagem de Adão, o primeiro Adão, na ressurreição, quando Jesus transforma esse corpo, teremos a imagem do corpo de Cristo, que é o corpo totalmente glorificado. Digo, porém, isto, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Ó glória! Não vou entrar aqui para explicar todo esse capítulo, porque senão a gente vai passar mais uma hora aqui explicando o capítulo 15. Mas, conforme Jesus ressuscitou com o corpo totalmente glorificado, nossos corpos também serão glorificados, porque o corpo de Cristo está totalmente isento de doenças, de enfermidades, da morte, não provará mais a morte. O corpo do Senhor está totalmente glorificado para toda a eternidade. Assim será o nosso corpo. Eu quero dar uma pincelada aqui rápido, acho que uns 2 minutos eu concluo, sobre essa ressurreição do corpo, que é outro tema para a gente meditar. A ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental das Escrituras. Refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo à sua alma e espírito, dos quais este corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. A Bíblia revela pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária. A. O corpo é a parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. Por conseguinte, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo. Romanos 8, do 18 ao 25. B. O corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito Santo. Letra C. Para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas,
o derradeiro inimigo do homem, a morte do corpo, deve ser aniquilado pela ressurreição. 1 Coríntios 15, 26. Segundo lugar, tanto as Escrituras que fala disso, ensina a ressurreição futura do corpo. João 5, 28 e 29, Jesus diz que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Terceiro lugar, nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo. Já que Cristo ressuscitou, isso é a garantia dos cristãos ressuscitarem também aqueles que morreram em Cristo, né? Quem está vivo vai ser arrebatado e se encontrar com o Senhor nos ares. Em quarto lugar, em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de nosso Senhor. Romanos 8, 29. Filipenses 3, 20 e 21. 1 João 3, versículo 2. Mas especialmente o nosso corpo ressurreto será, primeiro, um corpo que terá continuidade, a identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Lucas 16, do 19 ao 31, fala a Jesus a parábola do rico e Lázaro, o mendigo. E veja, Lázaro vivo foi reconhecido, o rico que morreu estava no inferno, reconhecido. Abraão vivo foi reconhecido. Jesus, quando ressuscitou, foi reconhecido. Então, nosso corpo será o quê? Reconhecido. Isso aqui é tremendo, irmãos. Pena que não dá para eu entrar profundo, eu vou deixar esse texto aqui para outra ministração. Então, o corpo vai ser reconhecível. Aleluia! E vai continuar a identidade do corpo. Um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra, porque senão a gente não entra lá. E esse corpo ultrapassa a parede, teleporta de um lugar para outro, como Jesus assim fez. Jesus estava num lugar, sumia, entrou na casa que os discípulos estavam, a porta fechada. Isso é sinais do corpo glorificado, não é sujeito a tempo, a matéria, não é sujeito a nada. Pode sumir, aparecer, é um corpo totalmente glorificado, ou glória. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, como falei, nem à fraqueza. Um corpo espiritual, um corpo sobrenatural também, né? Não limitado pelas leis da natureza, a lei da física também, né? Um corpo capaz de comer e beber. A gente também vai comer e beber. Quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade, que é justamente os atributos de Deus em nós. As Escrituras indicam pelo menos 3 propósitos nisso. Primeiro, para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para o ser humano. Quando criou, Deus pretendeu fazer do ser humano tudo isso, mas pecou, perdeu. E em Cristo está reconciliando para o ser humano ser assim. Cadê? Aleluia. Letra B. Para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, conforme Ele quer que eles o conheçam. João 17, 3. Letra C. A fim de que Deus expresse o seu amor aos seus filhos, conforme Ele deseja. João 3,16. Em sexto lugar, os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo, para buscar os seus, experimentarão a mesma transformação dos que morreram em Cristo antes do dia da ressurreição deles. Receberão novos corpos idênticos aos dos ressurretos nesse momento da volta de Cristo. Nunca mais experimentarão a morte física. E Jesus fala de uma ressurreição da vida para o crente e de uma ressurreição de juízo para o ímpio. Como eu falei, João 5, 28 e 29. Isso aqui é fantástico. Pena que não dá para eu entrar profundo aqui, porque senão vai passar mais 1 hora. Em outra oportunidade, eu vou entrar aqui sobre a ressurreição do corpo e explicar ponto a ponto para a edificação dos irmãos e irmãs. Amém? Que Deus abençoe. Espero que tenha sido gratificante, tenha sido uma bênção, que você possa ter mergulhado comigo aí, aleluia, sobre a ressurreição de Cristo, que Ele está vivo. Isso é magnífico para todos nós. Apanhou, foi cuspido, ridicularizado, coroa de espinho, maltratado, crucificado, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia, terremoto. A pedra foi removida. Amanhã da ressurreição, ressurgiu no primeiro dia, no domingo, um novo dia, um novo mundo, uma nova fase de vida. É seguir agora Ele vivo, seguir agora Ele como Ele está vivo, totalmente glorificado, imortal,
Todo-Poderoso, esplêndido dela, xereguimirácia, dagadore de minúzia. Grande é o nome do Senhor Jesus. Ô glória! Deus abençoe, compartilha aí no YouTube, dá um like aí para que o YouTube nos ajude para esse vídeo, os vídeos continuarem nas visualizações. Mas quando eu chegar a 1000 inscritos, aí que eu vou passar a fazer vídeos ao vivo pelo YouTube. Por isso, você que me assiste, se inscreva no meu canal, se inscreva aí para eu chegar a 1000 inscritos. Porque quando eu chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer ao vivo pelo YouTube. Veja que coisa linda, né, irmãos? Não é para ganhar dinheiro, irmãos. É para divulgar a palavra. Eu ser mais um porta-voz do Evangelho do nosso Senhor. Amém? Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E em breve nós veremos Ele lindo e maravilhoso. Amém? Vamos orar. Pai das luzes, Pai da glória, Pai santo, Pai justo. Obrigado pelo Senhor enviar seu Filho. Obrigado pela doutrina, pelos milagres que Ele operou. Obrigado pela morte dele. Obrigado pelo Senhor ressuscitá-lo como a garantia da nossa vida eterna através da fé no teu santo e amado Filho Jesus Cristo, a qual deu a sua vida, se fez malfeitor por nós e derramou seu sangue santo, justo e inocente por nós, pecadores. Obrigado, Paizinho, Pai santo e amado. Obrigado, Pai da glória. Seja o teu nome glorificado mais uma vez, que essa mensagem chegue em milhares de pessoas. Oh, glória a Deus, em dimensões que eu não posso, mas através da internet podem. Obrigado, Espírito Santo, por vir até a mim, vir até a igreja e confirmar a existência de Jesus, o ressurreto. Oh, glória a Deus. E em breve, Senhor, estaremos com Ele nas nuvens, no céu de glória, para sempre estarmos com o Senhor. Glorifico o teu nome mais uma vez, eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Não te esquece que nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Ô glória!